Olá pessoal, tudo jóia? Bom, vamos para mais uma aula de matemática do sexto ano, aqui da Escola Amélio de Paula Coelho. Nessa aula nós vamos continuar o nosso estudo sobre os números naturais. Então nós vamos falar da sequência dos números naturais. Nós vamos aprender a organizar os números naturais em uma sequência. Bom, nessa aula nós queremos aprender a comparar, ordenar, ler e escrever números naturais, cuja representação decimal é finita, fazendo uso da reta numérica. Então, nós vamos utilizar a reta numérica para representar os números naturais. Bom, primeiramente, o que são os números naturais? Então, os números naturais, começando pelo zero, então a gente começa os números naturais pelo zero, acrescentando sempre uma unidade. Então, de um número para o outro, a gente sempre adiciona uma unidade. Então, 0 mais 1 dá 1, 1 mais 1 dá 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4, e assim até o infinito. Então, com essa regra de formação, nós temos o conjunto dos números naturais, né? A sequência dos números naturais. A partir dessa sequência, a gente representa por esse símbolo N aqui, ó, é um N um pouquinho diferente. Esse símbolo é utilizado para representar o quê? O conjunto dos números naturais. O que vem a ser um conjunto? É uma coleção de objetos. No nosso caso aqui, o que são esses objetos? São números. Então, o conjunto dos números naturais é esse aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e vai até o infinito. Os números naturais, como a gente já falou na aula anterior, esses números surgiram da necessidade que o homem tinha de contar objetos. Uma outra representação para os números naturais também, se a gente excluir o zero, a gente coloca aqui, ó, um asterisco em cima do N e exclui o zero. Então, esse aqui é o conjunto dos números naturais sem o zero. Então, até aqui, tranquilo para a gente representar os números naturais. Bom, para representar esses números naturais, como foi dito, a gente utiliza uma reta que a gente chama de reta numérica. Então, essa é a representação da reta numérica. A gente marca aqui uma origem, né? Então, a gente coloca o zero, sempre somando uma unidade. Ó. Então, a distância do zero até o 1 é uma unidade. A distância do 1 até o 2, mais uma unidade. Ó, então, é 0 mais 1, 1 mais 1. A distância do 2 até o 3, mais uma unidade. Então, a gente tem, quando a gente vai para representar os números na reta numérica, a gente trabalha com distâncias. Então, eu estou sempre falando da distância de um número até outro. Então, vamos pensar assim, ó, a distância do zero até o 3, eu tenho o quê? 3 unidades. A distância do 4 até o 8, eu tenho 4 unidades. Ou seja, são 4 distâncias de 1. Bom, os números naturais, a gente ainda pode
organizar, comparar números, ordenar. Quando eu falo em ordenar, a gente está falando em uma ordem. Então, quando a gente fala de número natural, a gente pensa numa ordem, do menor para o maior. Então, aqui nós vamos utilizar esses dois símbolos para falar de ordem e comparar números. Esse símbolo aqui, maior que, e esse outro, menor que. Então vamos pensar assim, nesse caso aqui, o que a gente pode falar? 0 é menor que 1, certo? Então a gente sempre vai fazer esse tipo de comparação. Então aqui eu tenho os números naturais em ordem crescente. Então, do menor para o maior. E nós, pensando em números naturais, nós temos a ideia também de antecessor e sucessor. Então vamos pensar aqui, o 4, 5 e o 6. Então, a partir do 5, o que eu posso falar aqui? Se eu tiro uma unidade, 5 menos 1 dá 4. Então, o 4 ele é o quê? Ele é o antecessor, ou seja, ele vem antes do 5. Agora, se eu somar uma unidade no 5, 5 mais 1 dá 6. Então, o que vem depois? O 6 ele é o sucessor do 5. Então, a gente precisa ter essa ideia. Todo número natural tem um sucessor e todo número natural, com exceção do 0, tem um antecessor, porque não existe nenhum número natural aqui antes do 0. Então, o 0 ele não tem antecessor. O único número natural que não tem um antecessor. Então vamos pensar assim, para comparar alguns números. Vamos pensar assim, 5 ele é menor do que 7. 13 é maior do que 10. 143 é menor do que 180. Então, aqui a gente está comparando números. Bom, pensando nessa ideia que nós falamos aqui de comparar números, encontrar o que vem antes, o que vem depois, o antecessor e o sucessor, eu vou pedir para vocês que vocês façam a leitura das páginas 19 até, até a 23 do livro didático, então 19 até 23, e que vocês façam os exercícios do 1 até o 8 da página 23. Então, exercícios 1 até o 8 da página 23 do livro didático. Façam os exercícios, tirem uma foto e enviem para o professor de matemática. Então, até a próxima aula e bons estudos!